Bom, vou começar aqui pelas mãozinhas. Eu já fiz uma, não tem segredo nenhum, né? Só colocar aqui a massa. E olha, sai bem perfeitinho, bem gordinho. Eu vou deixar secar essa parte aqui de um dia pro outro. Agora fazer a cabecinha dele, ó, do Pequeno Príncipe. Colocar óleo bem nesses cantinhos aqui, ó, pra fazer o cabelinho dele, pra sair bem os detalhes, tá? Mas não precisa encharcar, tá? Só passa o pincel meio sujinho de óleo mesmo. E vamos começar colocando a parte do cabelo. Então, eu vou começar aqui com a massa amarela. Eu misturei um pouquinho de massa de tinta ocre nessa massa amarela para não ficar um amarelão, né? Então, ó, eu vou colocar a massa aqui amarela nessa parte do cabelo. Ó. E aí você vai olhando aqui onde a massa, onde o molde delimita aqui, ó, o desenho do cabelo, tá? E lembrando que aqui tem a orelha, ó. Bem aqui tem a orelhinha, então... Se você achar muito difícil fazer assim, faz tudo na cor pele, né? E depois você pinta o cabelo. Eu gosto de já deixar na cor. E agora eu vou colocar a cor de pele. Sempre sova bem pra não ficar com rachadura, tá? E aí, ó, eu puxo aqui o amarelinho que sobrou pra baixo pra continuar aqui o cabelo dele. E aí você pode colocar mais amarelo aqui, ó, porque depois a gente vai dar um acabamento aqui nesse cabelo. Ó. Ó. Então é aquilo, se você achar que fica difícil fazer isso, de colocar a massa, as duas massas de duas cores diferentes, né? Faz ele todo pêssego, depois você vem e pinta. Eu gosto de fazer já assim, ó, que já fica com o resultado final, tá bom? Vou fazer aqui a outra opção com uma cor de massa só pra mostrar como fica. Ó, aí é mais rápido, né? Você vem, empurra bem. Inclusive eu vou ver qual que eu vou gostar mais do resultado. Empurra bem, bem mesmo. Com cuidado pra não destruir seu molde também, né? E aqui, ó, em cima você deixa mais gordinho. Agora, tirar com cuidado pra não amassar ali a parte do cabelo. Ó. Depois só pintar a parte do cabelo. Eu vou fazer esse de um jeito, com o olhinho pintado. Cadê? Marcar aqui a boquinha dele com esse marcador de boca. Ó. E vou colocar
um palitinho aqui e vou colocar pra secar espetadinho no isopor de um dia pro outro. E o outro que eu fiz com o cabelinho já, eu vou fazer com o olhinho de miçanga, pra mostrar essa outra opção aqui. Essa miçanga aqui, na verdade, é um vitrilho, né? Que é uma miçanga mais bonitinha, que tem esse brilho vitralizado, assim. Ó, peguei aqui. Ai, esse palito tá grudando. Se você tiver dificuldade, aí você usa tinta mesmo, em vez de usar o vitrilho. Aí pra usar a tinta, o interessante é deixar secar de um dia pro outro. E a boquinha. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou espetar aqui um palito e vou deixar secar de um dia pro outro. Aqui atrás, ó, se você quiser deixar o cabelinho espetadinho atrás também, você vem aqui, ó, com uma tesourinha de ponta fina e dá os picotes. Aqui você pode reforçar, ó. E no outro também você pode fazer a mesma coisa. E aqui, ó. Agora o corpinho, eu vou fazer as pernas. Eu faço um rolinho assim, ó. Eu vou colocar aqui dentro do molde. E vou tirando o excesso. Lembra sempre de passar óleo antes, tá? Não precisa passar muito não, só um pouquinho. Ó. Preencheu todo o molde sem deixar sobra pra não ficar com rebarba. Tá? Vou tirar. Fica assim. Esse molde aqui você pode fazer sem ser Pequeno Príncipe também. Você pode fazer aniversário normal, criancinha vestida com calça. Dá pra usar pra fazer o corpinho do noivinho, sentadinho assim, que vai na tacinha que eu faço. Então dá pra você usar esse molde pra fazer várias coisas, tá? Não só Pequeno Príncipe, ó. Tem até o molde do sapatinho aqui. E aqui eu vou fazer o tronquinho dele. Mas eu ainda não vou montar essas duas partes, tá? Eu vou deixar secar de um dia pro outro. Essas duas partes aqui eu vou deixar secar assim, ó, na placa de EVA. E só no dia seguinte eu vou dar continuidade. E eu vou já pintar o cabelinho dele com a tinta metálica dourada. Esse aqui é o dourado solar. Passo um pouco da tinta e vou espalhando com o pincel. Se você não tiver essa tinta dourada, você pode usar tinta amarela mesmo, tá? Aqui sujou um pouquinho. Essa tinta, quando suja, tem que limpar na hora, porque ela seca muito rápido, ela gruda muito rápido.
Agora eu vou fazer os pés do Pequeno Príncipe. Colar aqui na perninha. E agora eu vou pegar um pouco de massa vermelha para fazer o cinto. É uma faixa vermelha, né, na verdade, que ele tem aqui na cintura. Então, faz uma bolinha. E eu vou passar um pouco de cola, dar uma leve achatada, coloca aqui na perninha. E ela tem que ficar de um jeito, ó, espalhadinho aqui, pra quando eu colocar o tronco, ela ficar por fora, tá? Essa massa aparecer. Então, eu vou passar cola aqui no tronco. E colar. Ó, tem que ficar aqui, ó, tem que ficar na mesma reta, assim, não pode ficar muito pra frente, tá? E aí você dá uma ajeitadinha aqui nessa massa vermelha. Agora eu vou fazer o cachecol. Eu vou usar essa parte aqui do molde para fazer o cachecol com a massa amarela. Vou passar um pouquinho de óleo. Essa parte que é fundo, vai ficar pra baixo, tá? E a parte reta pra cima. Então, eu vou passar cola aqui. E vou colocar com a parte que tem o buraquinho encaixado aqui no pescoço. Sem apertar muito, tá? Só encaixar. E agora eu vou pegar um palito. Esse palito ele tem que ir até o tronco, tá? Não é só até a parte amarela, não. Senão o pescocinho não... a cabecinha não vai ficar no lugar. Deixa um dedo de tamanho aí de palito. Passa um pouquinho de cola. E vamos... Deixa eu furar mais aqui, sem furar. A tinta ainda tá fresca. Eu vou encapar esse pote, essa tampinha do pote, que tem 4 centímetros, tá? Então, eu abri aqui a massa marrom, grossinha assim, e vou usar o cortador de 7 centímetros, redondo. Vou passar um pouco de cola. E vou puxar aqui, ó, a massa para as laterais.
Essa massa aqui eu vou colocar suavemente pra dentro, sem apertar, senão a massa rasga, tá? Aqui, ó, eu vou arredondar. E eu vou acertar aqui, ó, pra ficar todo certinho. Eu não vou tirar ainda esse excesso, porque a massa vai encolher. E se eu tirar o excesso agora, ela vai subir e vai aparecer o pote. Então, eu vou deixar secar de um dia pro outro. Eu já vou deixar feito os vulcões. O bonequinho vai ficar aqui assim, ó. Então, eu vou fazer um vulcão aqui do lado e o outro. Vou colocar ele aqui. Faço um vulcão aqui e um atrás. Então, eu vou fazer uma coxinha. Mais uma coxinha. Vou passar cola nos lugares onde eu quero que fiquem os vulcões. Acho que pode ser um pouquinho menor, acho que ficou meio grande. Bom, vou marcar aqui, ó, no meio e nas laterais. Sempre fico colocando o boneco pra ver se não vai atrapalhar. Lembrando que ainda vão os bracinhos dele, né? Então tem que ter o espaço aí pros bracinhos do boneco. E eu já tirei isso aqui ontem, eu fiz, né? Essa parte da flor, o cabo da flor, da rosa. Então eu já deixei ela endurecer de um dia pro outro, tá bem firme. E eu vou colocar aqui, do ladinho dele. Eu vou reservar aqui no canto. E eu já vou pintar a boquinha do Pequeno Príncipe com a tinta cor-de-rosa. Então, eu vou pegar aqui o pincel fino. E vou passar a tinta dentro da boquinha dele. Vou aproveitar para pintar o outro também. E eu vou fazer agora a pupila dos olhinhos dele. Eu vou usar tinta acrílica brilhante preta. E o pinta-bolinhas eu vou usar o número 4. Deixa eu só ver. Acho que esse tamanho tá bom. E agora eu vou fazer os bracinhos dele. Usando aqui esse molde. Eu faço os dois lados com esse mesmo molde aqui, tá? E as mãozinhas já estão secas, que eu fiz no dia anterior.
E agora eu vou colar no boneco. Eu já vou colar ele aqui no pote, mas o ideal é você deixar secar isso aqui de um dia pro outro, pra depois colar o boneco, né? Então, faz essa parte primeiro, pra depois você fazer a parte do boneco. Mas eu vou fazer já agora, porque eu tinha me esquecido desse detalhe. Eu vou colar aqui as mãos no braço e no tronco. Aqui, ó, a florzinha vai atrapalhar. Vou colocar a mãozinha aqui. Coloco a florzinha aqui, ó. E aí, com a massa vermelha, eu faço a rosa. Empurra bem a massa pra dentro do molde pra pegar bem os detalhes. E vou colar aqui espetadinho. Eu tinha feito um estilo de olho, mas eu não gostei do resultado, né? Então eu vou fazer aqui um estilo de olho que eu sempre faço. E eu vou usar o pinta-bolinhas número 6. Número 6. Se você quiser usar olhinhos adesivos, você pode, tá? Que é mais prático. Para lembrancinha é bem mais prático. Então eu vou pingar aqui, ó, a tinta branca nos olhinhos. E eu vou deixar secar. Bom, a parte branca já secou, agora eu vou fazer a parte azul, que é a íris, usando o pinta-bolinhas número 5 e a tinta acrílica brilhante azul. Eu vou deixar secar para fazer a pupila. Agora eu vou usar o pinta-bolinhas número 4 e a tinta preta para fazer a pupila. Eu vou esperar secar para fazer o brilho. E, bom, enquanto isso eu vou fazer o cachecol, a parte solta do cachecol. Eu abri a massa assim, ó, não muito fina, cerca de 1 centímetro por 6 de comprimento. Vou dobrar, não no meio, eu vou deixar um lado um pouco mais comprido que o outro. Aqui, ó, eu dou uma leve enrugada.
Daí eu posso dar uma marcadinha aqui com a esteca. Pego um pouquinho de cola. Vou passar aqui onde eu vou colocar o cachecol e vou colocar um palitinho. Deixa eu pegar aqui um palito. Eu vou colocar aqui o cachecol. Opa. Vou colocar aqui o cachecol coladinho. Vou marcar aqui, ó, pra colar um pouquinho mais. Vou colocar um palitinho aqui pro cachecol não cair. E aí eu dou um movimento, ó, pra dar a impressão de que ele tá voando. Aí depois que tiver firme, no dia seguinte, que vai estar bem durinho, aí pode tirar o palito. Mas deixa aqui até ele ficar firme pra não descer. Eu vou esperar secar um pouco mais o olho pra gente fazer o brilho. Mas ó, tá quase pronto. Com o pinta-bolinhas número 1 e a tinta branca, eu vou fazer o brilho do olho. Bom, aqui tá pronto o Pequeno Príncipe. Aqui, ó, eu fiz a outra opção dele com a túnica, que eu usei esse molde aqui, que é o molde de anjinho, que dá pra fazer os anjinhos pro batizado, né? Então aqui é o pezinho ou o sapatinho, no caso aqui, eu fiz o sapato um dia antes, deixei durinho, e depois eu fiz a túnica e os braços, e pra fazer a gola eu abri a massa, cortei com um cortador redondo e cortei aqui o meio. Ou você pode usar um cortador de coração também, que dá o mesmo efeito. Então, essas duas opções. Esse olhinho aqui você pode usar nessa opção aqui também, pra lembrancinha fica mais viável, porque fica mais prático de fazer, tá? A parte daqui de baixo eu ainda vou deixar secar um pouquinho antes de tirar. Aqui já tá bem durinho, já dá pra tirar. Ó. Vai ficar assim, como se estivesse voando o cachecol dele. Ficou bem fofo, né? Eu espero que você tenha gostado. Então, curta e compartilhe esse vídeo. O link para compra dos moldes vai estar aqui na descrição do vídeo e fixado no principal comentário, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Para outro estilo do Pequeno Príncipe, eu tô usando esse molde aqui, que dá pra fazer anjinho também. Eu vou fazer um pra mostrar. E eu fiz aqui os sapatinhos pretos. Aqui, ó, faço os dois lados com o mesmo molde. Deixei secar de um dia pro outro. E agora eu vou fazer o vestidinho com a massa azul. Esse molde aqui é vendido separado, tá? Aí eu abri aqui a massa vermelha e cortei com esse cortador pequeno aqui de 2 centímetros. Vou dar um picote no meio. Vou colocar aqui para fazer a gola. Vou colar o sapatinho, dando uma leve pressionada.
colocar um palito. E agora eu vou fazer os braços. Vou passar cola aqui nas laterais. E vou colar os bracinhos. E aqui nesse bonequinho eu vou usar as mãozinhas. Eu vou fazer só duas bolinhas redondas. Duas bolinhas na cor de pele. E aqui na túnica dele eu vou fazer 3 botõezinhos de cada lado. Bom, vou começar aqui pela ovelhinha. Então, aqui nessa parte eu já passei um pouquinho de óleo, ó, usando o pincel bem macio, óleo de cozinha normal, tá bom? Só um pouquinho de óleo, só pra ajudar a desenformar. Então, coloco aqui a massa branca, aperto bem pra ficar com os detalhes do pelo. Ó, vai ficar assim. E aí eu vou deixar ele secar de um dia pro outro, tá? E só no dia seguinte eu vou continuar. Agora eu vou fazer as orelhinhas da ovelha e o cabelinho. Então eu faço aqui as duas orelhinhas, ó. E vou colar aqui na lateral da cabeça. Com a pontinha mais gordinha pra baixo. E aqui no topo da cabecinha eu vou colocar o cabelinho. Agora eu vou fazer o corpinho da raposa. Eu tô usando a massa laranja. É um laranja mais escuro, tá? Você pode usar cor ferrugem, se você achar alguma coisa assim, mas é laranja. Ó. Aperta bem pra sair as patinhas, tá? Na modelagem aqui. Tem 2 patinhas lá atrás. Então, precisa dar uma apertadinha aqui. Tirei o excesso. Ó. Tem que sair aqui as 2 patinhas, tá bom? Eu vou colocar, então, um palito. E vou deixar secar de um dia pro outro. Abri um pouquinho de massa branca pra colocar aqui no peitinho da
da raposa. Se você preferir pintar, você pode pintar, tá bom? Eu vou preferir colocar a massa, porque aí eu não tenho que ficar esperando a tinta secar. E às vezes tem que dar mais de uma mão de tinta. Acho que o acabamento fica mais bonitinho assim com a massa mesmo. E aí eu venho aqui, ó, contorno aqui o pé. Eu só quero cobrir mesmo a barriga. Fazer a patinha dele agora. Eu passei óleo, tá? Eu faço um rolinho e enfio bem lá dentro pra pegar bem a patinha dele. E tiro aqui o excesso. E já sai assim na posição, ó. Já fiz a outra patinha também. O mesmo molde faz os dois lados, tá? Direita e esquerda. E agora eu vou passar um pouquinho de cola. Eu vou colar a patinha, ó, bem aqui na frente do corpinho. Como o corpinho encolheu, dá a impressão de que a pata tá muito maior, mas quando a patinha encolher, vai ficar tudo certinho, tá? Então aqui você pode juntar um pouco. Eu já vou colar na base. E agora eu vou fazer a cabeça. Vou passar um pouco de óleo. E a cabeça eu vou fazer já com a massa na cor branca e na cor laranja, pra já ficar colorido, tá? Então, vou sovar bem a massa para não ficar com rachadura. Vou fazer um rolinho. E vou aplicar aqui, ó. Diminuir um pouco, esse rolo tá muito gordinho. Eu vou colocar aqui, ó, até o limite aqui, ó. Tá? Que tá aparecendo pra mim aqui no molde. Se você tiver a unha comprida nessa hora, o ideal é você cortar a unha ou usar a parte redondinha aqui da esteca pra você limitar aqui, tá? Ou um pincel modelador assim, ó. Aqui até, ó. Que aí você vai limitando aqui. Mas eu prefiro com o dedo mesmo, que eu consigo sentir melhor até onde tem que ir a massa. Se você tiver dificuldade de fazer assim, faz ele todo na cor laranja e depois pinta essa parte de branco. Eu vou deixar assim e vou completar com a massa branca, ou com a massa laranja. Ó, faço um rolinho, uma coxinha, coloco e vou agora preenchendo aqui para as laterais. Sempre use mais massa e vai tirando
o excesso. É melhor do que você colocar pouca massa e ter que adicionar depois e fica cheio de marquinha, não fica legal não. Agora essa massa aqui que sobrou, eu tiro. Cuidado para não misturar o branco com o laranja para você não perder massa aí, não desperdiçar massa. Agora eu vou apertar bem para pegar todos os detalhes, sem deixar a massa ficar dançando dentro do molde, senão não vai ficar legal. Vai misturar as cores lá dentro e não pode. Bom, agora eu vou tirar com bastante cuidado. E ó, já fica certinho as duas cores. Aqui ficou um pouquinho de rebarba. Aqui a massa passou um pouquinho do limite, porque eu acho que eu apertei muito. Mas tá bom, ficou bem legal. E agora eu vou colar a cabecinha ali no corpo. Eu tô achando esse palito pequeno, mas acho que não vai ter problema. O ideal é deixar o palito um pouquinho maior, tá? O meu ficou pequeno demais, mas dá pra ir. E eu vou colocar aqui, ó, bem aqui no finalzinho da cabeça. Aqui na patinha eu vou usar um pouquinho do corante em gel marrom. Se você não tiver o corante em gel, você pode usar tinta marrom mesmo, bem aguadinha. Ou um pó que você tenha uma sombra. É só pra fazer um sombreado aqui na patinha dele, tá? Bem de leve. E aqui na orelhinha dele também eu vou fazer bem de leve. Essa parte aqui de fora, ó. A parte de dentro eu vou pintar de branco, mas só quando secar. Deixa secar de um dia pro outro pra pintar a parte de dentro da orelha. Porque a tinta acrílica, ela não é tão flexível assim quanto o gel, né? O gel, ele entra na massa, a tinta acrílica não. Então ela pode rachar. Pro rabinho é a mesma coisa, eu vou fazer aqui metade com a massa branca e metade com a massa laranja. Mas você pode fazer tudo laranja e depois pintar. Aqui no caso do rabinho, ele tem
a marca dos pelinhos aqui, ó. Então eu venho com a esteca bem de levinho e marco. Cuidado para não danificar o molde, tá? De preferência, usa aqui o pincel de borracha, que aí não danifica o molde. E aí você preenche. Puxa aqui um pouquinho de massa. Se você tiver dificuldade, você pode pôr a massa para baixo dessa marca e depois dar um toquinho de tinta branca aí nos detalhes. Agora a massa laranja para preencher aqui e completar o rabinho. Aqui eu vou apertar, ó, para integrar essas duas massas. Ó, não ficou todo certinho aqui, depois eu venho com a tinta branca, ó, e dou um toquinho, tá? E aqui esse pontinho aqui, ó, vou virar um pouquinho assim pra baixo, pra dar um charme. Vou dar uma dobradinha aqui e passar um pouquinho de cola. E eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, pra ficar certinho aqui a cauda, pra quando ela encolher ela não saia do lugar. Dou uma leve pressionada aqui atrás. E ponho a patinha aqui no rabinho. O rabinho na patinha, aliás. Agora, com a pinta-bolinha número 6, eu vou pintar o olhinho dos dois. Venho aqui com a tinta acrílica preta. Essa aqui que eu tô usando é a tinta acrílica brilhante, tá? E a ovelhinha. Eu gosto de deixar o olho assim mais separadinho, tá? Mas aí fica a seu critério. Aqui na ovelhinha eu vou passar um blush na bochechinha. E no nariz. Eu vou fazer o brilho dos olhos usando pinta-bolinhas número 1. Faço 2 pinguinhos maiores e 2 menores. Na raposa também vou fazer o brilho. A orelhinha eu vou pintar por dentro com a tinta branca. Pinta no sentido da orelhinha pra ficar parecendo pelo mesmo. Fazer essa textura do pelo. E aqui na cauda, eu vou dar um acabamento nas partes que não ficou com o branco certinho aqui, ó. Só nas pontinhas. Agora eu vou colocar o nariz. Eu usei a massa sépia, que na verdade eu peguei
pouco do marrom e um pouquinho só do preto para ficar mais escuro. E eu vou fazer uma bolinha. Aí você mede o tamanho que fica legal aí na sua raposa, tá? Vou passar um pouquinho de cola. E aí ela não fica completamente redondinha, né? Faz ela um pouquinho ovalada. E põe deitadinha. Dá uma leve pressionada pra fixar. E a raposinha tá pronta. E a ovelhinha também. Bom, eu vou tirar aqui o excesso da massa que ficou. Eu deixei muito tempo, deixei mais de um dia, então a massa ela endureceu bastante, mas se você for tirar no dia seguinte, você pode usar uma estaca de faquinha. Eu tô usando aqui o estilete porque tá bem duro já. Mas o ideal é você não esperar endurecer tanto, porque a massa que fica aqui dentro, ela fica mole, e aí você consegue ainda aproveitar essa massa aqui e usar, que ela fica bem fresquinha ainda, né? Mas aqui nesse caso endureceu muito. Mas aí, ó, não tem risco da massa encolher e o pote e aparecer a tampa do pote. Esse vidrinho aqui, ele é de papinha, né, que a gente fala. E ele tem 4,5 por 4. Tá bom? E o bonequinho sentadinho ficou com cerca de 6 centímetros. E se você quiser fazer ele em pé, dá pra fazer também. Ele vai ficar com uns 8 centímetros, tá? Fica bem legal, né? Bom, além desse molde do Pequeno Príncipe, aqui estão os moldes da ovelha. Se você quiser colocar um rabinho aqui na ovelha, ó, eu esqueci desse detalhe. Mas você pode também. Vem aqui, faz uma bolinha bem simples. Passa um pouco de cola, tá? E aqui o molde da raposa. A raposa ficou com cerca de 5 centímetros até a orelhinha. E a ovelhinha ficou 5 centímetros também, tá? Então, esses aqui são os moldes de cada personagem. E esse aqui é o molde do Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para você receber todas as novidades. E o link para compra desses moldes eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui no YouTube. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.